Gravação iniciada. Ok, senhores, então a gente, retomando aqui, processo 142, conselheiro Rodrigo Monteiro, contribuinte Maria Augusta Galon, 3 processos, 142, 143 e 144. Conselheiro, por favor, quer começar por qual deles? Pelo 142 mesmo, pela ordem da pauta, presidente. Então, podemos seguir. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá, 142, também outro caso de ITR. Nesse caso, ele difere um pouco dos outros 2 itens, porque esse daqui eu reconheci de ofício a decadência. Mas, até vamos dizer assim, pelo que a gente julgou ontem, né, que teve um processo parecido também, sobre o pagamento, enfim, a prova de pagamento, eu deixo aqui isso em aberto assim para vocês, né, porque se entender que seria melhor baixar em diligência, eu me inclino aqui à posição da turma e a gente converte em diligência para saber se houve pagamento, porque aqui é o ITR relativo ao exercício 2004, e a ciência do lançamento ocorreu em outubro de 2009, né, quando o prazo final seria 1º de janeiro de 2009, de acordo com o artigo 150, parágrafo 4º. O ITR do ITR original foi daqueles que apurou o valor mínimo de R$10. Enfim, eu também dei uma olhada que a declaração foi apresentada em fevereiro de 2007, mas eu não sei se isso foi uma declaração retificadora, não sei se ele apresentou lá atrás, não tem informação nos autos. Então, eu estava caminhando para decadência, mas com base naquela discussão que a gente já teve ontem, eu posso aqui evoluir e mandar baixar em diligência para ver se houve o pagamento. Tá fechado o microfone. Ok, Rodrigo. Me parece que seria uma incoerência a gente não caminhar no mesmo sentido, porque se não tem a comprovação efetiva do recolhimento, embora eu acredite, como falei ontem, que deve ter, mas a gente incorreria na mesma situação, né, de dar uma decisão sem ter a convicção, né, lastreada por documentos inseridos nos autos, sobre a ocorrência do efetivo pagamento, e deixaríamos de discutir eventualmente outras questões relacionadas ao tema, se esse pagamento foi, ainda que tenha ocorrido, se ele se deu em momento, foi extemporâneo, né, antes da exoneração fiscal. Eu acho que seria salutar. O que todos acham aí, por favor? Concordo, presidente. Concordo. Também concordo, também. Ok, senhores. Presidente, só uma questão. Se não foi alegada a decadência, não poderia ser superada essa questão da decadência? Eu não sei se aqui foi alegado, você está com de ofício, né? Isso, questão de ordem pública, né, como a gente já... tá. Eu estou vendo de ofício mesmo. A decadência é uma matéria de ordem pública que a gente deveria reconhecer de ofício. Normalmente a gente reconhece de ofício aquilo que está evidente nos autos já, eu não precisaria ter grandes trabalhos, mas não foram e nunca serão incomuns baixar processos de ITR em diligência para a gente verificar o pagamento, entendeu? Então isso é muito comum. E o conselheiro traz essa dentro da avaliação dele, que ele identificou que tem um apontamento robusto aí sobre a ocorrência da decadência. Eu acho que não custa nada, né? Mas assim, eu normalmente puxo de ofício uma matéria que eu tenha como ver de plano, assim, né? Eu vejo e, na verdade, quando você vê que pode ter ocorrido e não confirma. Você tem toda a razão, lembra? Nessa possibilidade de, eventualmente, passar por isso. Mas, nesse caso especificamente, o conselheiro entendeu por bem avaliar, inclusive ele estaria dando, dentro desse sentimento dele de que, de fato, o
recolhimento ocorreu, ele estaria dando provimento. A gente que, no curso da discussão, está caminhando para outro sentido e ele se curvando ao entendimento da maioria do colegiado. Ok? Então, qual é o exercício, Rodrigo? Exercício 2004. Ok, então a gente poderia escrever do mesmo jeito que a gente colocou ontem para o outro processo, do seguinte sentido: resolve os membros do colegiado por unanimidade de votos em converter o julgamento do processo em diligência para que a unidade preparadora demonstre nos autos, mediante juntadas de documento comprobatório, como e quando se deu a extinção do valor a pagar apurado na DITR de 2004. Ok, senhores? Ok. Daniel, de acordo? De acordo, presidente. Rodrigo não. Obrigado pelo elogio. Obrigado. Me chama. De acordo também. Douglas? De acordo. Débora? Também de acordo. Sávio? De acordo. Marcelo? De acordo, presidente. Tá vendo? É o que eu falei, já mudou aqui. Agora o Sávio estava em cima para mim agora, ele tive que expulsar ele na outra tela, ele já foi para baixo, a Débora mudou de um lado para o outro. Mas enfim, Guarita também foi já. Guarita está subindo. É isso, senhores. Então fica desse jeito o resultado do 142. 143, por favor, Rodrigo, fica à vontade. Não tá aberto. Deixa eu ver que abriu o arquivo errado. Vou lá aqui essas anotações que eu fiz. Pronto, 143, que serve para o 144 também. A decisão. É o seguinte, esse é um lançamento de TR, é o mesmo imóvel do que a gente viu no anterior, mas não entrei em detalhes, né? No caso, o lançamento foi em razão de arbitramento do VTN, glosa de área e reserva legal. Há matérias não contestadas pela contribuinte em repugnação, então não vamos entrar nesse mérito. A matéria de defesa dela foi sua legitimidade passiva, né? Ilegitimidade, no caso. Eu mantive o mesmo entendimento da RJ pelos seguintes motivos. Bem, eu construí as seguintes premissas no voto, né, que o contribuinte do ITR é alternativamente o proprietário ou possuidor ou titular do domínio útil, devendo o lançamento ser efetuado em face daquele que possui o ânimo domínio sobre o imóvel rural, havendo perda definitiva e irreversível da capacidade de usar, gozar e dispor do imóvel rural, o lançamento não poderá ser efetuado em face do proprietário, pois houve descaracterização do direito de propriedade, e considerando que o ITR é uma modalidade de tributo por homologação, caso o proprietário tenha se declarado em BITR como sujeito passivo do imposto, caberá a ele o uso da prova inequívoca de que sofreu a perda definitiva e irreversível da posse do imóvel pelo fato gerador. Enfim, eu fiz uma longa construção, né, mostrando o nome legal, estudinho, e cheguei nessas premissas que o sujeito passivo teria essas características, e para demonstrar o proprietário teria que perder a perda irreversível, né? No caso, a recorrente alega que seu falecido marido adquiriu o imóvel no ano de 98. Em 2000, o Instituto de Terras do Pará apresentou um pedido de cancelamento de matrícula em face dos antigos proprietários, pedindo a desconstituição da venda do imóvel, pois o mesmo estaria inserido na área de reserva localizada no Baixo Maju, folhas 43 a 48. Entendo que os documentos apresentados pela recorrente não são suficientes para comprovar a efetiva perda definitiva da posse do imóvel rural. Isso porque a recorrente sequer apresentou decisão definitiva que apreciou o pedido do Instituto Terras do Pará. Assim, não é possível concluir com absoluta certeza que foi anulada a compra do imóvel, né? Esse pedido do Instituto Terras foi judicial, então não tem mostrar que foi definitiva a decisão. A recorrente afirma que os antigos proprietários são réus em ação movida pelo INCRA, com o intuito de realizar o assentamento rural no imóvel em questão, mas também não apresentou sequer o número do processo judicial, limitando-se a informar que solicitou, abre aspas, informações ao INCRA para comprovar a realização do assentamento rural no imóvel em questão, fecha aspas. Também não foram constadas aos autos a decisão definitiva desse suposto processo, tampouco qualquer certidão de trânsito julgado ou qualquer documento que ateste que o INCRA efetivamente realizou qualquer desapropriação.
Alegou a recorrente que o imóvel foi invadido por posseiros e, para comprovação das alegações, apresenta um boletim de ocorrência policial datado de 30 de novembro de 2001, de folha 26. O simples boletim de ocorrência por si só também não é suficiente para comprovar as alegações do recorrente. Como mencionado anteriormente, não é o simples esbulho possessório que afasta a tributação do ITR, mas sim a perda definitiva dos direitos sobre o imóvel. O boletim de ocorrência aponta que a denúncia foi realizada no ano 2001, ao passo que o fato gerador, que faz referência ao exercício 2005, né, e o seguinte, o processo 2006. Então, nesse interregno, não houve manutenção da perda do imóvel, da posse do imóvel, não sei, né, resta esse questionamento, né. A recorrente apresentou nós integração de posse, houve alguma decisão judicial definitiva sobre a invasão, não há documentação corroborando nenhuma das teses. Então, em razão de todos esses fatos, entendo que não é possível concluir que a recorrente sofreu a perda definitiva da posse do imóvel, razão pela qual nega o provimento ao recurso voluntário. Ok, conselheiro, esse resultado é o mesmo para o item 144 também. O 143 e 144, é isso? Senhores, alguma consideração adicional? Não, presidente. Isso eu acho, em particular, o problema das invasões. Essas áreas são áreas grandes, elas, a menos que o contribuinte seja expulso, chega lá e o pessoal toma e bota ele para correr, assim, ele pode ter, às vezes, uma parte da propriedade invadida, e, enfim, continua de posse. E, às vezes, muitas das vezes, a parte que ele explora normalmente, ele continua utilizando e tal, mas tem um outro quinhão lá que não consegue por conta dessas intercorrências, né? Mas, de todo modo, realmente falta, não dá, a partir do que o conselheiro retrata nos autos, a gente chegar a essa conclusão de que seria improcedente o lançamento por conta dessas alegações. Daniel, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Marita? Eu também acompanho o relator. Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. E Marcelo? Acompanho. Ok, senhores, então os processos 143 e 144, acordos de membro colegiado por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, processo de Juvenal Mesquita, processo submetido ao rito dos recursos repetitivos, né, paradigma para o processo, e aí, enfim, pelo menos pareceu aqui para mim apenas o processo 146, que compõe o lote de repetitivos, né? É incomum você ver um lote com um único processo, mas de todo caso o que aparece aqui é apenas um processo relacionado ao mesmo contribuinte, pautado no item 146, para o qual será replicada a decisão a que chegarmos em relação ao processo número 145 de relatoria do conselheiro Marcelo. Conselheiro, por favor, fique à vontade. Trata-se de recurso voluntário apresentado em face da decisão de primeiro grau que julgou improcedente a impugnação do contribuinte, mantendo o valor arbitrário do ITR do exercício de 2009 aqui, tendo como objeto o imóvel denominado LTS, tem aqui a nomenclatura, parte Colville Near Fital, com área declarada de 841,6 hectares, localizado no município de Diamante do Oeste, Paraná. Como bem assinalado pela decisão recorrida, que adota em parte o relatório abaixo, ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da ITR 2009, incidentes em malha, valor, iniciou-se com o termo de intimação fiscal, folhas tais, para o contribuinte apresentar, além dos documentos cadastrais, os seguintes documentos de prova: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumo, certificado de depósito, em caso de armazenagem de produto, contratos ou cédulas de crédito rural, ou outros documentos comprobatórios para a comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período de 1 de 1 de 2008 a 31 de 12 de 2008. Fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhada das notas fiscais de aquisição de vacinas, demonstrativo de movimentação de gado, rebanho, emitidos pelo Estado, notas fiscais de produtor, referente à compra e venda de gado para comprovação do rebanho, existente no período de 2008. Laudo de avaliação do imóvel com RT,
nos termos da NBR 14653 da BNT, com fundamentação e grau de precisão 2, contendo todos os elementos de pesquisa identificados em planilhas de cálculo, alternativamente, a avaliação efetuada por fazendas públicas ou pela Emater. A falta de apresentação do laudo ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do CIPT da Receita, nos termos do artigo tal, do município, pelo VTN, hectares do município, de localização do imóvel, para 1º de janeiro de 2009, no valor terra roxa, aqui 19 mil, outra mecanizada, terra roxa mecanizável 15 mil, terra roxa não mecanizável 9 mil, e alguma coisa, terra roxa inaproveitável também, e foram apresentados os documentos de folha 1. Depois eu indico as folhas aqui para análise. Procedendo à análise e verificação da documentação apresentada e dos dados constantes da DITR 2009, a fiscalização resolveu alterar o valor da terra nua, declarado de 640 mil, arbitrando o valor de 15 milhões, com base em valor constante do CIPT, disto resultando em imposto suplementar de 19 mil, conforme demonstrado às folhas tais. Aqui o contribuinte apresentou impugnação, ela foi julgada improcedente pela decisão de piso, houve a interposição de recurso voluntário, rebatendo os termos da decisão. Eu estou conhecendo do recurso e tratando aqui dos tópicos apresentados pelo contribuinte. O tópico da validade do laudo apresentado, inicio. A questão é a preço, cinge-se saber se o laudo pericial apresentado pelo contribuinte durante a fiscalização e complementado na defesa, para que seja apurado o VTN, poderia ter sido rejeitado pelo fato de não obedecer às normas da ABNT. A decisão da DRJ nega a procedência da defesa nesse ponto com os seguintes fundamentos. O valor da terra nua, VTN, a autoridade fiscal, não obstante ter recebido o laudo de avaliação, entendeu que o mesmo não estaria em conformidade com o estabelecido na norma NBR 14653 da BNT, pois não teria atingido o grau de fundamentação e precisão 2, além de não conter todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo. Devido a isso, considerou ter havido subavaliação do cálculo do VTN declarado para a ITR de 2009, de 640 mil, arbitrando esse valor aí de 15 milhões, com base no CIPT. Esse valor corresponde aos VTNs por aptidões agrícolas constantes do CIPT do exercício de 2009, fornecidos pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Paraná, SEAB, para os imóveis rurais localizados no município de Diamante do Oeste. Os valores arbitrados são resultantes das aptidões agrícolas informadas pela SEAB. Na fase de estimação, foi apresentada a fiscalização laudo de avaliação de imóveis rurais, elaborado por engenheiro agrônomo, acompanhado de RT. Nesse laudo, verifica-se que foram utilizados dados coletados da SEAB, DERAL, DEB e da própria Prefeitura Municipal de Diamante do Oeste, além do método comparativo direto, resultando em um VTN de 6 milhões e alguma coisa, referente ao exercício 2009, para o imóvel fiscalizado. A fiscalização entendeu que o Estado laudo não comprovou o VTN em conformidade com o estabelecido na NBR, pois não atinge o grau de fundamentação precisão 2, uma vez que o laudo deveria conter todos os elementos de pesquisa identificados em planilhas de cálculo. Nessa fase, o requerente, não obstante afirmar que não haveria fundamentação legal para a exigência da aplicação da NBR na elaboração do laudo de avaliação, apresentou o documento tal com a finalidade de complementar ao laudo de avaliação, pois o documento profissional responsável pelo laudo retromencionado pretendeu, conforme descrito, apresentar as informações concernentes aos itens 7.7, aqui, identificação do valor de mercado e coleta no mínimo de 5 dados de mercado da NBR e tal. Ressalta-se que tanto no laudo apresentado na fiscalização como no documento complementar apresentado em defesa, não foram apontadas evidências de condições desfavoráveis e justificassem a utilização de VTN por hectare inferior ao valor constante do CIPT. Aí ele diz que acrescente para atingir fundamentação de grau 2, esse laudo deveria atender os requisitos estabelecidos na NBR, da ABNT, aqui ele descreve todos os itens, tudo constantes da ABNT. Tá?
Aí fala, voltando à análise dos documentos referentes à avaliação do imóvel para efeito VTN, verificou-se que, de fato, o laudo apresentado é deveras sucinto, não contendo os itens mínimos exigidos no termo de intimação. Desse modo, não pode-se considerar que as 5 amostras apresentadas não refletem a situação do imóvel para efeito de apuração do valor de mercado de terra nua do imóvel em questão, uma vez que não evidenciam similaridades entre as mesmas. Além disso, reiterando, não foram apresentados cálculos de homogeneização, que, segundo a citada norma, refere-se ao tratamento dos preços observados, mediante aplicação de transformações matemáticas que expressassem em termos relativos a diferença entre os atributos dos dados de mercado e os do bem avaliado. Por sua vez, o contribuinte alega o seguinte em relação a tal ponto. A turma julgadora, no entanto, sob o argumento de que determinados requisitos formais trazidos pela NBR não teriam sido cumpridos, entendeu por desconsiderar esse documento, mantendo a aplicação do CIPT para a apuração do ETN. Como dito acima, entendeu a decisão oral recorrida que os seguintes requisitos não teriam sido cumpridos. Grau de fundamentação e precisão 2, sendo que o laudo deve conter todos os elementos de pesquisa identificados em planilhas de cálculo, coleta de no mínimo 5 dados de mercado, efetivamente utilizados, tratamento de dados descrito no item 7.7 da NBR. De pronto, preciso ressaltar que a exigência que o laudo cumpra com os descritos na NBR carece de previsão legal, ou seja, o laudo que reporte a realidade do objeto de avaliação deve prevalecer sobre qualquer eventual exigência formal. Ainda assim, o recorrente elaborou o laudo de avaliação nos termos da NBR. Nesse sentido, deve-se destacar que o laudo elaborado cumpriu com a NBR na medida em que o item 10.1 desta norma prevê que na avaliação de terras nuas deve ser empregado preferivelmente um método comparativo de dados de mercado. Ao se analisar as regras aplicáveis ao método comparativo de dados, encontra-se no item 7.713 que os dados coletados em avaliação podem ser tratados cientificamente ou por fatores. Dada a flexibilidade de tratamento conferido, ao laudo de folhas tal foi dado o tratamento por fatores. Com base na construção acima, pode-se inferir que o laudo elaborado pela engenheira agrônoma, devidamente habilitada e com a RT, registrada aqui no CREA, cumpriu de fato com a NBR, ao utilizar 5 imóveis com características semelhantes à fazenda JM, bem como analisá-los com base no próprio exercício de 2009. Ora, se é recomendável que as amostras tenham atributos semelhantes aos do imóvel em avaliação, fato é que a própria norma endossa a possibilidade de o laudo cumprir com o referido requisito ou não, a depender do método utilizado pelo profissional habilitado. Mais que isso, o ser recomendável, aliado ao fato de não haver previsão legal, muito menos infralegal, não pode ensejar a autoridade fiscal exigir o cumprimento do referido requisito. Neste diapasão, deve-se vislumbrar que a própria decisão oral recorrida trata dos aspectos qualitativos das amostras, uma vez que desconsiderou o laudo complementar com base na heterogeneidade das amostras. O aspecto qualitativo, portanto, deve ser sempre levado em consideração quando da avaliação de determinado imóvel com base no tratamento por fatores, como o presente caso. O fato das áreas das amostras serem menores quando comparadas à fazenda JM não justifica que seja óbvio para uma avaliação criteriosa e válida para fins de apuração de VTN. Os 5 imóveis, portanto, que serviram de amostra para dados de mercado, tomaram por base ainda as informações prestadas pela própria municipalidade de Diamante do Oeste, razão pela qual não deveria ser desconsiderada pela fiscalização pela turma julgadora. Entretanto, ainda que não se entenda pela procedência do argumento acima, que se admite, pode-se questionar a necessidade de o laudo cumprir com um grau de fundamentação e precisão 2, conforme imposto e descrito na adição de folhas. Vale destacar que, para a elaboração de laudo de avaliação com grau de fundamentação e precisão 2, o requisito dos 5 imóveis é obrigatório. Contudo, no que tange ao grau de fundamentação e precisão 1, a NBR dispõe que são obrigados em qualquer grau, no mínimo 3 dados de mercado efetivamente utilizados, ou seja, a DRJ, em momento algum, analisou o laudo, se o laudo cumpriu ou não o disposto na NBR tal. Seguindo o equívoco cometido pela fiscalização, a DRJ analisou e exigiu o cumprimento de requisitos que levariam ao grau de precisão 2. No entanto, um laudo pode, conforme previsto na NBR, ser elaborado com outras características e cumprir com um grau de precisão e fundamentação 1, ou seja, um laudo com grau de fundamentação e precisão 1 é um laudo elaborado nos termos da NBR, mudando apenas o grau de precisão e fundamentação. Nesse sentido, mesmo que se admita a necessidade de observância das normas da ABNT, o fato é que a fiscalização e a DRJ, em momento algum, questionam ou afastam o cumprimento
aí da NBR, pelo laudo apresentado. As autoridades fiscais, de outra forma, questionam o atendimento dos requisitos que levam ao grau de precisão fundamentação 2. Dessa forma, dado que o laudo cumpre ao menos com grau 1 de precisão, ambos previstos na NBR, tal, fato que não foi refutado pela fiscalização e pela DRJ. Requer-se que, pelo acolhimento desses dados constantes do laudo. Aí eu retorno para o meu voto, essas as razões do contribuinte. Entendo que é possível, sim, nos casos de lançamento de TR, haver a solicitação de laudo que seja elaborado por um profissional competente, registrado junto ao CREA e seja utilizado como parâmetro para sua elaboração as normas da BNT, uma vez que o objetivo é apresentar os critérios que seriam usados, bem como um método de avaliação em consonância com os parâmetros utilizados pela BNT. Sim, pertinente mencionar que a BNT compõe o rol de organizações integrantes do Sinmetro, né, autarquia federal, aqui coordenado pelo Inmetro, autarquia federal, e instituído pela Lei 5966, né, porque ela integrará um sistema de entidades públicas, aqui conforme a norma, ou privadas, que exerçam atividades relacionadas com metrologia, normalização industrial e certificação da qualidade de produtos industriais. Voltando ao voto, a esse respeito, o Poder Judiciário entende possível a utilização de laudo com rigor mais técnico, obedecendo as normas da BNT, para informar e provar com critérios técnicos objetivos determinados assuntos. Destaco aqui. Contudo, em que pese os fundamentos da decisão de piso, entendo que a mesma apenas não acatou o laudo apresentado por engenheiro agrônomo registrado no CREA da terra nua para o ano em questão, por suposta não aplicação da NBR, e considerar que o laudo não teria adotado todas as regras de tal associação. Apesar de entender ser necessária a existência de normas para padronizar, né, determinados trabalhos técnicos, entendo que tais normas não podem ser interpretadas como um fim em si mesmas, tal como se percebe pela análise da decisão de piso. Isso porque, nas palavras do ilustre conselheiro Rodrigo Amorim, no acórdão tal, jogado em salvo o melhor juízo, a autoridade de competência técnica para atestar eventual descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação. Ora, por mais qualificado que seja o auditor fiscal, o julgador, o mesmo não é engenheiro habilitado pelo CREA apto o suficiente para atestar que não foram cumpridas as regras de aplicação da NBR. Se havia dúvidas quanto à eficácia do laudo, na medida em que foi produzido unilateralmente pelo recorrente, a autoridade julgadora deveria ter baixado o processo em diligência para que outra autoridade técnica atestasse a regularidade ou não do laudo apresentado. Aí, voltando ao voto, portanto, pela livre apreciação das provas juntadas aos autos, em consonância com o laudo apresentado, tendo que o contribuinte, de alguma forma, se desvinculou do ônus probatório em apresentar justificativas para o valor do imóvel rural de sua propriedade, não podendo haver, como no caso, um rigorismo técnico base unicamente nos elementos técnicos da ABNT, para se proceder à avaliação de um imóvel rural. Como destaquei, as normas da ABNT servem de norte para a elaboração de um trabalho técnico, havendo necessidade de ser efetuado por profissional habilitado. Contudo, tais normas não são um fim em si mesmas, uma vez que, conforme o caso, fica inviável a elaboração de um laudo técnico para a comprovação do VTN, pois muitas vezes o seu custo é maior que o próprio imposto a ser declarado. Tangenciando sobre o assunto, sobre tais normas da ABNT, temos as considerações no acórdão tal, de relatoria da ilustre conselheira Débora, que assinta todo o tema. No que tange as normas da ABNT, essas não são por si cogentes, apenas fixam diretrizes, possuindo força vinculante apenas quando a lei ou dispositivo normativo assim o determinar. O que se exige do laudo de avaliação é que se baseie em elementos de boa técnica e metodologia aceitável e capaz de oferir, no caso, preço justo. Voltando ao voto, no caso em apreço, o valor do CIPT só é utilizado quando, após intimado o contribuinte, não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado. Da mesma forma que o valor apurado pela fiscalização fica sujeito à revisão quando o contribuinte logra comprovar o VTN efetivo de seu imóvel, o que não aconteceu nos autos. Nesse ponto, por ser questão de livre conhecimento, de acordo com o artigo 29 do Decreto 7235, acolho o laudo apresentado pelo recorrente, devendo o VTN ser ajustado para 6 milhões, aqui o valor que ele adotou, e, portanto, dou parcial provimento ao recurso nesse ponto. Cabe informar que a DRJ já reconheceu a possibilidade do aproveitamento dos valores recolhidos de TR, comprovados nos autos pelo contribuinte,
devendo ser mantida a cobrança da multa de ofício. Aí ele trata da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa, aplica a súmula CARF 108, e no caso do parcial provimento, para determinar o reajuste do VTN de acordo com o laudo indicado pelo contribuinte. Só fazendo uma menção, durante a fiscalização, o contribuinte elaborou o laudo e, com base no valor ali, ele efetuou a arrecadação aí do ITR, tá? A DRJ confirmou que, na negativa, poderia ser aproveitado aí, né, esses valores recolhidos. Mas, nesse caso, eu estou só mantendo a multa sobre a cobrança da multa de ofício sobre os valores aí, tá? Ok, senhores, considerações? Presidente, se eu posso indicar em que folhas que estão o laudo, para ficar mais fácil para a turma. Alguém da laudo gostaria de ver? Por favor, pode dizer, Marcelo. Folhas, logo como ele está naquele zipado, está em folhas 212, tá? Tem a petição do contribuinte aqui, juntando o laudo, e na impugnação existe o complemento dele. As folhas 316 aqui, complemento do laudo. Ok. Senhores, considerações? Não, presidente, eu acho que está bem colocado no relato. Também não, presidente. Eu também estou dando uma olhadinha aqui no laudo. Também concordo com as ponderações do relator. Então, vamos às minhas ponderações. Senhores, assim, eu não sei se eu estou vendo o laudo errado, mas eu estou, por exemplo, folhas 217. É um laudo que foi, me parece, para qual exercício? Exercício 2009. Esse laudo aqui não fala nada. Eu não sei se é esse que vocês estão vendo aqui. Não tem nada aqui. A pessoa simplesmente disse que o imóvel é uma área total de tanto, com uma casa, com outra casinha, com 4 casas, uma mangueira de madeira, que eu não sei o que é isso, mas enfim. Um galpão com depósito e ok, falou. Aí depois diz qual é a metodologia de avaliação. Dados coletados, Secretaria de Estado, Departamento de Economia Rural, Divisão de Estatística, Prefeitura Municipal. Ok. Método utilizado. Não tem nada aqui. Avaliação dos bens acima. Aí diz, área agricultável, área de pastagem e demais. Para chegar nesses 6 milhões, eu não sei qual é o valor do imóvel, eu não sei qual é o valor das benfeitorias, eu não sei como que ela chegou nesse valor, porque a única coisa que aparentemente é utilizada aqui é a informação da prefeitura, que está longe. A informação da prefeitura, por exemplo, para 2009, está apontando lá valores entre áreas mecanizadas e inaproveitáveis, ou seja, da melhor área para a pior área, valores entre 19.000 e 9.150. Aí, aqui não se sabe exatamente por que esse valor ficou entre 10 e 4.500. Assim, eu concordo plenamente com os argumentos do Marcelo relacionados à questão da BNT. Eu acho que realmente é um excesso pedir rigor nesse rigor excessivo, porque possivelmente o valor do favor fiscal vai ser inferior ao custo de elaboração de uma avaliação todo ano que o contribuinte teria que fazer, entendeu? Me parece que chega a ser um contrassenso. Mas, assim, esse laudo de avaliação, se não tiver outro no processo, me perdoem, senhor, se eu estiver vendo errado, esse laudo de avaliação, para mim, não valia nada. A pessoa pegou aqui, estipulou algumas áreas ali, estipulou valores. Não existe valor de terra nua, não tem comércio de terra nua.
tem comércio de imóveis rurais, e esse comércio, o valor do imóvel rural, ele tem duas grandezas importantes, que é o valor das benfeitorias, que é tudo que está agregado ao imóvel, e o restante, que na verdade o restante é terra nua. Então você não chega no valor de terra nua sem avaliar as benfeitorias, e simplesmente chegar aqui e falar assim, olha, a avaliação dos bens citados acima. Quais são os bens citados acima? São as áreas, são os galpões, tem tudo isso aqui, né? E aí ela não fala nada, simplesmente fala aqui, valor por hectare, 10 mil, aí multiplica 370, vai para tanto, 5 mil, 4.500. Não sei, Marcelo, com toda a sinceridade, assim, me parece que esse laudo aqui, ele não é que ele, a questão não é não exigir a exigência de normas técnicas nos termos previstos pelas regras da BNT, mas é que esse laudo aqui não diz qual é o valor da terra nua, ele avalia os bens acima. E bem chutado, para mim, bem chutado, porque o valor, se eu considerar que esses bens acima, assim, se for por hectare, está muito inferior ao que a própria prefeitura do Mirassol, do Oeste, sei lá, Diamante. Por que o profissional concluiu que a partir da informação da prefeitura de 19, esse custava 10 por hectare? Por quê? Porque ele fez uma homogeneização. Aí vem um pouquinho mais de rigor no laudo. Eu falo assim, olha, esse aqui está desse jeito porque ele fica do lado de uma área que está invadida e ninguém quer mais e tal, então eu faço essa comparação com imóveis que estão aqui dentro dessa mesma região e tal, então por isso que existem os fatores de homogeneização. Quais são as minhas considerações? Pô, não, Marcelo? Folha 318 tem um pequeno complemento aí do laudo, tá? Tá, então deixa eu ir lá. É um pequeno complemento. Deixa eu só ver. 318. Isso. (316, 318). Dados complementares ao laudo. Aí ele coloca aqui pesquisa realizada junto a produtores da região. Produtor 1, área total. Assim, valor por hectare, 7 mil. Assim, Marcelo, para mim continua do mesmo jeito. Na verdade, o CIPT, ele congrega informações das secretarias de agricultura, dos estados e tal, mas congrega informações também das declarações de terra representadas na região. Então, ele simplesmente falou assim, eu coloquei produtor 1, produtor 2... Mas aqui, presidente, eu me recordo a passagem aqui da fiscalização, e aqui até do próprio, deixa eu só verificar aqui, ele fala que o CIPT, nesse caso, foi baseado... só um minuto, presidente. Uma passagem aqui. Só da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, SEAB, ele indica, no item 8 do meu voto. Porque são valores menores. Porque o que acontece? Eles fazem ele recebe essa informação da Secretaria e recebe a informação média das DIPR também do local, entendeu? O que tiver, ele vai usar o menor valor. Ou seja, a fiscalização lançou exatamente a partir das informações das secretarias e o laudo, a partir das informações da secretaria, chegou à conclusão de que é diferente. Né? Agora, ele traz essa outra informação, produtor 1, produtor 2, aí
ele poderia ter dito que esse produtor 1 e 2, o imóvel dele está de graça, porque não vale nada, entendeu? Que aí baixava ainda mais o VTU, o valor que ele está apurando. Assim, eu concordo, mais uma vez, concordo com as suas ponderações integralmente quanto à pertinência da exigência exacerbada de formalidades para fins de avaliação do imóvel rural. Acho que é um encargo muito grande para o contribuinte, mas nem tanto. Eu preciso ter um mínimo assim para me convencer. E não me parece que esse aqui é um trabalho de convencimento. Tanto não é que esse valor, os valores são todos redondos. Os valores são todos redondos, né? 10.100, 5.100 por hectare e 4.500. Eu não sei de onde apareceu isso, entendeu? Então, eu acho que esse laudo aqui eu não acolheria esse laudo, não aceitaria esse laudo. E a gente tem feito isso reiteradamente, de não aceitar o laudo a partir da forma que ele se apresenta. E às vezes quando a gente entende, por mais que tenha deixado de apresentar um requisito qualquer, a gente fala, olha, esse laudo me apresenta ter aparente de verdade, né, verossimilhança. Então, a gente vai. Mas nesse caso aqui, a verossimilhança está em quê? Eu não sei. Só no valor que o contribuinte está falando, é 6 milhões. Para mim aqui não disse absolutamente nada. Esse trabalho aqui não é um trabalho. Esse trabalho eu faria. Eu faria usando lá o meu diploma de técnico em contabilidade, entendeu? Porque é a questão aqui de somar, né? E chegar no valor, porque não tem avaliação aqui. Não tem avaliação, eu não sei. Qual o valor de 6 milhões e 33 que equivale a essas benfeitorias? Não sei. Benfeitorias e outra coisa, benfeitorias não são só os imóveis, não, são as áreas também, pastagem plantada é benfeitoria, floresta plantada é benfeitoria, né? Então todos esses são valores que eu preciso tirar do valor de mercado do imóvel. É por isso que o pessoal fala assim, tem que fazer uma comparação. Aí o camarada faz uma pesquisa lá na imobiliária, conta que tem um imóvel à venda no período por tanto, então, mais ou menos, de fato é mais ou menos, mas é o mais ou menos aproximado. Aqui não me parece que dê para a gente chegar a essa conclusão de que há, de fato, uma avaliação aqui. A gente tem aqui área de pastagem, 290 hectares formada em pastagem, né, em piquetes, né, pastagens formadas em piquetes. Áreas com culturas plantadas aqui temporárias, como soja, milho, área total do imóvel está aqui, então, não sei, o restante eu não sei. Pois não, senhores, vamos lá, quem mais quer fazer uma consideração? Essa planilha que está anexa, presidente, eu achava que era para alguma comparação. Essa aqui é a folha 223. Uhum. Foi dali que você comentou que não tem nada a ver os valores? Não, eu vi numa planilha aqui, que é o valor por hectare, apontado aqui, Diamante do Oeste. Então está aqui, áreas mecanizáveis, né, não mecanizáveis e inapropriáveis. O ano que eu peguei de exemplo aqui, que era 2009 ou 2010, se não me engano, mas 2009, 2010, também com os valores, ó, de 19 mil até 9.150. A área inapropriável aqui está 9.150, o dela está 4.500. E não se explica, eu não estou dizendo que não possa ser 4.500. Porque essa informação da prefeitura é média. A informação da ITR é média também. Mas é média em que entre a área mais valorizada e a área menos valorizada. Aí você soma tudo. Tem imóveis nesse espaço todo. E o dela está onde? O dela está lá embaixo. Não está nem na média
Entende? Então, sem uma explicação, né? Porque... eu acredito que tem imóveis mais baratos, porque para você chegar numa média, nessa média aqui, eu teria que ter um mais barato ainda. Pode ser? Pode. Né? Mas eu tenho que demonstrar isso, eu tenho que, de alguma forma, justificar e apurar o valor. Não tem valor de terra nua apurado aqui, eu tenho valor do imóvel. Aqui só tem o valor do imóvel. Isso é bem colocado mesmo, né? Porque o valor de terra nua você tem que tirar as benfeitorias, valor de cultura, pastagens cultivadas, essas coisas, né? É verdade. Deixa eu ver aqui. O próprio contribuinte aponta na declaração dele valor de benfeitorias. Ó, 310 mil de benfeitoria, valor de costura, patagem cultivada, não sei o que, 450. São valores que eu preciso destacar do total do imóvel, que ele declarou como 1 bilhão e 400, para chegar. Agora, olha só, se ele falou que era 1 milhão e 400, essa benfeitoria está em 310, agora a gente multiplicando esse 1 milhão por 6, que é para chegar em 6 milhões, eu já estaria em 1 milhão e 800 só de benfeitoria. Se eu considerar assim, a mesma proporção do que ele está declarando, entendeu? Mas eu não tenho como fazer essa afirmação a partir do que está no laudo. Senhores, considerações adicionais? O Marcelo está refletindo? Eu vou manter o voto. Ok. Acho que foi mais com base, sabe, te avaliando assim, muita coisa assim que está na BNT, eu vi mais pelo lado formal. E assim, eu estou dando credibilidade ao que foi colocado no, né, boa fé, ao que o contribuinte colocou no laudo. Marcelo, mas então, qual é o valor do VTN? Então, foi o que ele apurou aqui. E aonde que está apurado o VTN de 100 milhões? Gente, mas é o que foi constatado no laudo. Mas já ele precisava chegar a um valor do imóvel. E eu só estou comentando isso porque lá não tem VTN. Lá tem o valor, é o que está aqui, ó, avaliação dos bens acima citados, né? Então, não sei, não me parece que isso aqui seja VTN. Isso seja o valor do imóvel, né? Para mim é o valor total. Aí, isso daí teria que, para chegar ao VTN, tirar benfeitorias, cultura, passagens, enfim. E qual é o valor total? O laudo não faz referência ao VTN, é isso, presidente? Nos bens acima citados, ele está citando lá um monte de coisa que ele disse que tem pastagem, que tem plantação de culturas, que tem casa, que tem galpão, né? Mas é isso, eu só estou chamando a sua atenção por isso. Você está indo num momento abaixo, né, que é o VTN. E o VTN, como disse, tem uma outra grandeza, mas você querendo manter no voto não há problema nenhum, Marcelo. É a tua convicção relacionada a isso. Eu só estou dentro ainda do debate, tá? Ok? Perfeito, presidente. Mas assim, tecnicamente, as suas avaliações com relação às exigências me parecem perfeitas. Eu gostei muito do que você disse sobre isso. Eu só não concordei com a sua conclusão quando busca dentro do processo o amparo para chegar nos 6 milhões de VTN, porque eu não identifico VTN apurado nesse caso aqui, não. Perfeito. Então, para você, presidente, o laudo ele atende aos requisitos formais e tal, aquela questão da BTN e tudo, mas só não soube chegar a apurar o VTN de maneira expressa, é isso? Não, Daniel, eu acho que o laudo ele não atende aos requisitos, mas eu acho que os requisitos são uma formalidade que pode, em algum momento, trazer para o contribuinte um peso maior do que deveria. Então, eu acho que eu tenho como desconsiderar essas exigências relacionadas
você deixar de considerar um VTN apurado pelo contribuinte porque o laudo não seguiu rigorosamente a BNT. Então, eu acho que o laudo não seguiu a BNT. Eu acho que não seguir a BNT não é uma mácula que impeça a utilização da informação. A questão é que esse laudo não seguiu a BNT e não avaliou o imóvel. Ele não tem verossimilhança para mim. Não foi preciso, né? Não foi, passou longe de ser preciso. Passou longe. Ele não é que ele não, ele desconsiderou algumas formalidades prescritas pela BNT. Para mim, ele não é avaliação, ele não avaliou o imóvel, não tem avaliação aqui. Tem chute de valores. Me parece que é isso, é um chute de valores, porque ele não diz de onde tirou os valores, por que ele parte de um valor apurado pela prefeitura e chega a outro sem... E outra coisa, dentro do mesmo imóvel, ele dá um valor total para a avaliação dos bens citados, quando a gente sabe que o VTN é a diferença entre o valor de mercado do imóvel e as benfeitorias aplicadas, identificadas no imóvel. É assim, sempre foi assim, é assim que se calcula dentro da própria estrutura da declaração de ITR. Então, eu concordo com o Marcelo quando ele diz que a BNT não é uma regra que imponha, né, que ela tem que ser exigida de todo modo. Não cumpriu essa linha da BNT, então não vale. Eu relativizo isso, mas eu preciso relativizar de uma forma que o elemento trazido pelo contribuinte, ele pelo menos me dê a segurança do que ele está dizendo. Entendeu? Aparenta verdade aquilo que ele me traz. Isso aqui não aparenta verdade, porque não tem informação nenhuma, só tem o valor a área total dos imóveis, o que compõe a área total, várias matrículas lá, diz que tem casa, diz que tem galpão, diz que tem cultura disso, cultura daquilo, e dá um valor por hectare, sem saber que, assim, mas é maior do que o da prefeitura, eu fiz não sei o quê, mas aí eu comparei com não sei o quê e tal, tudo bem, mas não tem nada disso. Só tem aquela informação nova que o Marcelo aponta, de folhas 200 e alguma coisa, que está falando, que coloca lá valor para o proprietário 1, 2 e 3, eu sei lá quem é o proprietário 1, 2 e 3. Então, não sei como se chegou àqueles valores, não se sabe nada disso. Entendeu? Então, é assim, não cumpriu requisitos. Eu acho que a gente poderia dispensar a exigência restrita desses requisitos, mas o laudo tem que avaliar, e aqui não tem avaliação de terra nua. Não identifico no laudo, identifico uma avaliação. Aparentemente, uma avaliação que alguém fez ali de tudo, que ele está exatamente no campo, o valor dos bens acima citados. Né? Agora, o que está ali dentro que deveria ser retirado? Eu não sei. O normal do laudo é apresentar esses bens é isso, o valor total do imóvel é esse, eu tiro isso aqui e dá o valor da terra nua. Mas é isso, senhores. Marcelo, mantém o seu voto? Sim, presidente. Senhores, vamos ao voto. Daniel, alguém quer fazer alguma consideração a mais? Presidente, considerando aí as suas abalizadas constatações, eu vou acompanhar a divergência. Ok. Guarita? Presidente, eu também acompanho... Desculpa, primeiro sem problema. Eu acompanho, realmente, eu olhei mais atentamente aqui para o laudo e realmente essa questão da comparação também dos imóveis e tal, e fora isso tem essa questão que é muito também que pesa muito também, é que o laudo não aponta o VTN, ele aponta pelo suposto valor do imóvel. Então, para acompanhar a divergência. Isso, para acompanhar a divergência. Guarita? Tá sem som, Guarita. Ai, meu Deus do céu. Eu acompanho a divergência também. Douglas? Eu também vou acompanhar a divergência. A Débora? Também acompanha a divergência. Sávio? Divergência. Ok, senhores. Então, esse é o processo 145.
Então, acorda os membros colegiados por maioria de votos em negar provimento a recurso voluntário vencido o conselheiro Marcelo, relator, que você dá provimento parcial, não é isso? É provimento, isso. Precisa determinar, presidente, ou não? Não, eu não costumo colocar aqui não, tá? Que deu provimento parcial. Só isso. Ok. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Carlos Alberto Amorosa Heredo. Ok, senhores? Então, os membros colegiados, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, relator, que deu provimento parcial, designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Carlos Alberto Amorosa Heredo. Ok, presidente. Então, ficou desse jeito para os outros processos do mesmo contribuinte, para o outro processo do mesmo contribuinte, né? Acorda os membros colegiados, eu botei do mesmo jeito e o julgamento desse processo seguiu a sistemática do processo 2013-33, que foi esse que o Marcelo acabou de relatar. Perfeito. Processo número 147. Conselheiro Rodrigo, são vários processos do mesmo contribuinte. Rodrigo, quando você quiser indicar algum que queira fazer na frente, por favor. Ok, presidente. Eu vou... Só um minutinho. Antes de começar, vamos dar um intervalinho de 2 minutinhos? Pode ser? Perfeito. Pode ser. Aí a gente volta em seguida com esse processo 147 do contribuinte Nivaldo Pereira. E, Camila, por favor, você pode parar a gravação? Ok, presidente, gravação encerrada.